Hoje falaremos da Georgische Legion, os soldados georgianos da Wehrmacht. Quem eram esses homens? Qual é a sua história? E qual foi o seu desfecho na Segunda Guerra Mundial? Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 30 mil soldados georgianos serviram nas fileiras da Wehrmacht. Sendo assim, foi formada a Legião Georgiana, ou Georgische Legion, em dezembro de 1941. E assim esses soldados decidiram empenhar-se na luta contra a União Soviética. A unidade georgiana ficou subordinada ao Terceiro Reich, que se preparava para atacar a União Soviética. Um dos objetivos da campanha oriental da Wehrmacht era desmembrar a União Soviética. É importante dizer que cada batalhão consistia de 800 soldados, em 5 companhias, e no total havia 8 batalhões georgianos na Wehrmacht. Isso se deve a muitos dos soldados georgianos preferirem servir nas fileiras alemãs, a serem prisioneiros de guerra. Afinal, anteriormente 700 mil georgianos lutaram pelos soviéticos e, devido a isso, na prisão sofreram fome, maus tratos e trabalhos forçados. Alguns deles viram o serviço na Wehrmacht como uma oportunidade para se livrar do sistema de ocupação soviética na Geórgia. Stalin, que era de origem georgiana, classificou os prisioneiros de guerra das fileiras do Exército Vermelho como traidores. Stalin acreditava que um soldado soviético não precisava se render, mas sim sacrificar sua vida na luta pela União Soviética, enquanto ele próprio sempre ficava longe do fronte. O destino de seu filho, Yakov Djukashvili, mostrava o quanto ele levava isso a sério. Stalin o rejeitou em uma troca pela libertação de seu filho e também o renegou. Yakov morreu no campo de concentração de Sachsenhausen em 1943. Em 1938 foi criado em Berlim o Burô Georgiano, que foi transformado no Burô Caucasiano. Em 1939, um Congresso Geral das Organizações Nacionais Georgianas de Varsóvia, Praga e Berlim foi realizado em Roma, onde foi decidido estabelecer o Comitê Nacional Georgiano. No verão de 1940, os georgianos iniciaram negociações com o líder da imigração montanhosa do Cáucaso, Haidar Bahmat, sobre a criação de um partido nacionalista pan-caucasiano. O grão-príncipe Bagration Mukraneli foi escolhido como líder do futuro governo da Geórgia, quando fosse libertada. Após o início da guerra com a União Soviética, a Wehrmacht decidiu criar formações militares de prisioneiros e imigrantes dos países conquistados pelo Exército Vermelho para lutarem contra a União Soviética, como vimos o caso do ROA. O Centro de Coordenação para o Recrutamento de Soldados Georgianos, onde foram treinados oficiais e suboficiais, ficava no assentamento polonês de Krushna. Logo, o quartel-general da Legião Georgiana foi transferido para a cidade lituana de Mariampol, em janeiro de 1942. O coronel Shalva Magakelidze foi nomeado como comandante. Para fins de propaganda, também foi criado na sede um Comitê Nacional da Geórgia, que desempenhava as funções do governo exilado. Os governadores alemães dos territórios ocupados indicaram, inequivocamente, aos membros do Comitê Nacional que, no caso de um fim bem-sucedido da guerra, seria possível restaurar o Estatuto de Estado Independente da Geórgia, como a Croácia e a Eslováquia. Legionários de todas as nacionalidades, incluindo os georgianos, vestiram uniformes militares alemães que tinham marcas distintivas especialmente selecionadas. As ombreiras dos legionários georgianos eram cinza, com uma faixa escarlate e decoradas com uma faixa branca ou prateada. Para fortalecer o efeito da propaganda, algumas unidades receberam nomes de figuras históricas proeminentes da Geórgia. O 70º, 97º Batalhão Rei Herakles II, Bagrationi. O 70º, 99º Batalhão Rei David IV, Bagrationi Agamashnebeli. A 80ª, 22ª Tamarmef. E também a 80ª, 23ª Chota Rustaveli. E assim por diante. A 160ª Infantaria da Wehrmacht, estacionada na Polônia, foi treinada e enviada para a frente oriental. 3 batalhões de montanha Zeiga e 2 granadeiros georgianos, que incluíram 6 mil soldados e oficiais. Mais tarde, o ritmo de treinamento dos legionários georgianos foi acelerado e mais de 20 batalhões foram treinados em diferentes campos e enviados para o fronte. Se levarmos em conta que havia de 900 a 1.600 homens no batalhão de infantaria alemão
e 600 nos batalhões de rifle de montanha, podemos supor que o número de soldados e oficiais em todos os batalhões georgianos ultrapassavam 20 mil. Os imigrantes georgianos também prestaram bons serviços à Abwehr. Em campos especiais, eles aprenderam técnicas de inteligência e sabotagem. No início da guerra, a organização Tamara foi criada a partir de imigrantes georgianos treinados na Abwehr, que foi encarregada de preparar uma revolta no território da República Socialista Soviética da Geórgia. Em novembro de 1941, o grupo de sabotagem Tamara foi subordinado ao Batalhão de Forças Especiais Bergman. A primeira, a quarta e a quinta companhias de batalhão eram compostas por georgianos, a segunda por caucasianos do norte e o terceiro batalhão pelos azerbaijanos. O batalhão Bergman foi enviado para a frente oriental no final de agosto de 1942. Seu pessoal foi repetidamente lançado na retaguarda do inimigo, onde realizou tarefas de inteligência e sabotagem. Tudo isso sugere que o número total de georgianos que lutaram ao lado do Terceiro Reich não excedeu 30 mil soldados. Os batalhões georgianos receberam batismo de fogo nas batalhas pelo Cáucaso. No verão de 1942, 7 batalhões orientais operavam como parte das tropas alemãs nas proximidades do Cáucaso, nas quais estavam alistados georgianos, azerbaijanos, armênios e caucasianos do norte. O referido Bergman também foi incluído nesses batalhões. Em outubro de 1942, o batalhão georgiano, com o nome Regimento da Legião Georgiana, com toda a sua composição, tentou passar para o lado do Exército Vermelho. A transição para o lado soviético com equipamento de 750 georgianos legionários foi calculada detalhadamente e acordada com o comando do 37º Exército da Frente do Cáucaso. Os legionários declararam que não queriam lutar contra os seus semelhantes e estavam prontos para virar as armas contra os alemães. Porém, alguns homens revelaram seu plano aos alemães e a operação falhou. No início da Operação Cidadela, nos primeiros dias de julho, o batalhão georgiano da 198ª Divisão foi integrada no 3º Corpo de Tanques, do 4º Exército de Tanques, que repeliu o ataque do 9º Exército de Oriol na direção de Kursk e de Belgorod. O comandante da Legião Georgiana, Hauptmann von Miller, relatou ao comando que os legionários georgianos se destacaram durante as patrulhas de rua, protegendo pontes e nas batalhas durante a construção de posições. No outono, a tarefa da divisão de infantaria do 4º Exército Blindado era proteger e manter os sistemas de comunicação localizados a leste da cidade de Kharkov. Em agosto de 1943, o comandante das unidades georgianas, coronel Shalva Maglagelidze, visitou os legionários da linha de frente. Após o contra-ataque das tropas soviéticas, os legionários georgianos da 198ª Divisão lutaram perto dos acessos a Kharkov e durante a retirada das tropas da Wehrmacht em 1943 e realizaram trabalhos defensivos nas regiões de Kremenchuk e Kirovograd. Outras unidades georgianas também participaram nas batalhas de Kursk e Belgorod. Como várias empresas de abastecimento, construção de estradas e uma empresa de guarda, como parte do grupo operacional Kempf. Uma coisa é certa, muitos soldados georgianos foram enviados para a parte mais difícil da frente. Durante a retirada, foram forçados a proteger a retaguarda das unidades principais e quando os batalhões orientais fossem cercados, não tiveram pressa em libertá-los. E é por isso que nas legiões orientais o espírito de luta caiu rapidamente, vindo logo em seguida o desespero, que foi seguido pela deserção dos soldados. Em 1943, Hitler decidiu desarmar todas as legiões orientais, que consistiam no povo da União Soviética, e usar seu pessoal como força de trabalho. As autoridades da Wehrmacht conseguiram convencer o Führer de que isso poderia ter consequências desastrosas. Naquela época, os batalhões georgianos no território da União Soviética foram transferidos para a Normandia e para a Bretanha, que fica ao norte da França. O que causou tanta insatisfação aos legionários georgianos que o assunto chegou a entrar em conflito. A deserção em massa começou nas unidades georgianas estacionadas na Lituânia. Os georgianos que estavam lá juntaram-se aos Irmãos da Floresta, que eram guerrilheiros lituanos que lutaram contra os alemães, e, após a retirada dos alemães da Lituânia e a entrada dos russos, continuaram a luta ao lado do Exército Vermelho. O coronel Shalva Maglagelidze
foi demitido do comando das legiões georgianas e transferido para a parte alemã da região do Báltico. Em 1944, em reconhecimento dos seus méritos, o coronel foi agraciado com o posto de major-general da Wehrmacht. De acordo com a ordem de Hitler, emitida em 1943, nenhuma unidade da Legião Oriental deveria ser maior que um batalhão, de modo que o batalhão Bergmann também foi dividido em vários batalhões. Em agosto de 1943, o regimento Bergmann foi transferido para a parte noroeste da península da Crimeia, onde protegeu a costa de Akhmuskiet, a Yevpatoria. E em setembro, os georgianos foram transferidos para o sudeste de Sebastopol. O batalhão guardava a estrada costeira de Faros a Lusta e realizou trabalhos de inteligência nas montanhas, lutando contra os guerrilheiros soviéticos. Em 24 de outubro de 1943, as tropas soviéticas romperam as barreiras defensivas do 6º Exército ao norte de Melitopol e desceram pelos campos de Nogal até o curso inferior do Dnieper. O perigo iminente foi previsto pelo comandante do 17º Exército Alemão, o general Oberst Neck, que preparou um plano para a retirada do seu exército da Crimeia através de Perekop. Para essa operação, as divisões alemãs, incluindo a 153ª Divisão, que incluía também o batalhão georgiano Bergmann, foram transferidos para o norte da península. Os georgianos acamparam ao sul do desfiladeiro Chivash, perto da vila de Pichesne. Mas em 28 de outubro, Hitler cancelou a operação. No início de novembro, as tropas soviéticas ocuparam o desfiladeiro de Perekop e cruzaram o Chiva. Em 1º de outubro, o batalhão georgiano Bergmann recebeu ordem de repelir as tropas soviéticas na região de Chivash e lançar um contra-ataque. Durante as batalhas de uma semana, a unidade georgiana, juntamente com as unidades alemãs, tentaram impedir a invasão na península inimiga. Após essas batalhas, o Feldmarschall von Kleist expressou sua gratidão por escrito ao comandante do batalhão georgiano Bergmann. Em abril de 1943, as unidades militares alemãs foram evacuadas da Crimeia, incluindo o batalhão Bergmann e outras legiões georgianas. O batalhão Bergmann foi enviado para a Grécia e o restante para a França. Algo que deve ser expressado é a camaradagem entre os soldados alemães e georgianos, que no início de junho de 1944, a invasão aliada não havia começado em Calais, ou nos Países Baixos, como o lado alemão esperava, mas na Normandia. Agora havia soldados em Texel, mas as coisas permaneceram relativamente calmas ao longo dos meses. Os 400 soldados alemães e 800 soldados georgianos estacionados em Texel mantinham um bom relacionamento entre si. Testemunhas contemporâneas relataram que as pessoas celebravam, bebiam e cantavam juntas. O comandante da ilha de Texel, na Holanda, o alemão Klaus Breitner, afirmou mais tarde que confiava cegamente nos seus soldados georgianos. Esse também foi o caso na primavera de 1945. No verão de 1944, algo importante aconteceu. Foi aberta a Segunda Frente. Os aliados desembarcaram massivamente na Europa, no norte da França, na Normandia. As tropas soviéticas aproximaram-se das fronteiras da Polônia e da Hungria. A agonia do Terceiro Reich havia começado. Durante a Conferência de Yalta, entre outros documentos, os aliados assinaram um acordo para entregar ao lado soviético todos os ex-prisioneiros nacionais soviéticos que se encontravam em território europeu controlado pelos aliados. O acordo, é claro, também se aplicava aos legionários georgianos, que não sabiam que o governo soviético estava a preparar para eles. Portanto, eles capturaram facilmente os aliados ocidentais na esperança de que pelo menos preservassem suas vidas. Houve casos de tentar subvertê-los. Um dos exemplos visíveis de guerra psicológica mal sucedida foi o lançamento de panfletos de propaganda pelos americanos nos locais de implantação de 3 legiões armênias e uma georgiana. Os folhetos exortavam os legionários a depor as armas e a render-se voluntariamente. Ao invés disso, prometeram entregá-los à União Soviética. Não é de surpreender que esses mesmos batalhões tinham lutado até a última gota de sangue e os britânicos tenham capturado apenas alguns soldados e oficiais gravemente feridos. A maior parte da legião georgiana não recebeu tal aviso e no final da guerra depôs voluntariamente as armas na frente ocidental. Um dos batalhões georgianos estacionados na ilha holandesa de Texel organizaram uma rebelião em abril de 1945. Os aliados tomaram partido e começaram a lutar contra os alemães estacionados na ilha. Os 800 legionários georgianos, sob o comando do capitão Loladze, lutaram contra os alemães durante 2 semanas, durante as quais perderam 2/3 dos combatentes.
Algo que é importante dizer é que os combates continuaram mesmo após a rendição da Wehrmacht em 8 de maio de 1945. E em 20 de maio de 1945, o primeiro corpo do exército canadense desembarcou em Texel, e os soldados georgianos se entregaram a eles. A conclusão que chegamos é que esses homens lutaram para ter uma Geórgia independente. Não importava a que custo. Sabe-se que após o fim da guerra, todos os ex-cidadãos dos países soviéticos, incluindo os georgianos, foram entregues às autoridades soviéticas pelos aliados. No próximo episódio, falaremos da 15 SS Kosaken Kavallerie Korps, no caso, os cossacos da SS, que foi pedido por um dos nossos inscritos, Israel Patrício. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.